Vamos começar do começo, sem pressa. Uma sequência biológica nada mais é do que uma cadeia de letras. No DNA, essas letras representam as 4 bases: adenina, citosina, guanina e timina. No RNA, a timina é trocada pela uracila. Já nas proteínas, as letras representam os 20 aminoácidos. Então guarde esta ideia central. Para o computador, uma molécula biológica vira simplesmente um texto, uma sequência de caracteres. Por que isso importa? Porque ao transformar uma molécula em texto, a gente consegue comparar, buscar e analisar essas moléculas usando programas. Toda a bioinformática de sequências nasce dessa ideia simples. A biologia vira texto, e o texto pode ser processado. Agora, esse texto precisa de um formato. Um formato é só uma convenção de como escrever a sequência num arquivo, para que qualquer programa consiga ler. O formato mais importante e mais comum se chama FASTA. Repare bem, FASTA. No formato FASTA, cada sequência tem 2 partes. A primeira é a linha de cabeçalho, que sempre começa com o sinal de maior, aquele símbolo de seta apontando para a direita. Nessa linha vai o nome ou a identificação da sequência. A segunda parte é a própria sequência de letras que vem logo abaixo. Simples assim, uma linha de identificação, depois as letras da molécula. Por que o FASTA é tão usado? Porque ele é mínimo. Ele guarda só o essencial, um nome e a sequência. Isso torna o arquivo leve e fácil de ler por qualquer programa. Existe também um formato mais rico, chamado GenBank. A diferença é que o GenBank não guarda só a sequência. Ele guarda também muita informação associada, chamada de anotação. Por exemplo, onde estão os genes, qual a função, qual o organismo, quais as referências. Então pense assim, o FASTA é enxuto, só a sequência. O GenBank é detalhado, sequência mais anotação. Vou repetir o ponto-chave, porque cai em prova. FASTA é o formato mínimo, com cabeçalho começando no sinal de maior e a sequência embaixo. GenBank é o formato rico, com sequência mais anotações. Agora entramos no coração do tópico, o alinhamento de sequências. Alinhar 2 sequências significa colocá-las uma em cima da outra, posição por posição, para descobrir o quanto elas se parecem. Por que a gente faz isso? Porque semelhança entre sequências costuma indicar parentesco evolutivo ou função parecida. Em biologia, quando 2 sequências são parecidas porque vieram de um ancestral comum, a gente diz que elas são homólogas. Então, o alinhamento é a ferramenta que revela essa semelhança e, a partir dela, sugere homologia. Quando a gente alinha, 3 coisas podem acontecer em cada posição. Pode haver uma correspondência quando as 2 letras são iguais. Isso se chama match. Pode haver uma divergência quando as letras são diferentes. Isso se chama mismatch. E pode haver um buraco quando falta uma letra de um lado. Isso se chama gap, ou lacuna. O gap representa uma inserção ou uma deleção que aconteceu ao longo da evolução. Para decidir qual alinhamento é o melhor, a gente usa uma pontuação. Cada match ganha pontos positivos. Cada mismatch perde pontos. E cada gap também é penalizado, ou seja, tira pontos. O melhor alinhamento é aquele que soma a maior pontuação total. Esse é o princípio fundamental. Alinhar é otimizar uma pontuação. No caso das proteínas, a pontuação dos mismatches não é igual para todos. Isso porque alguns aminoácidos são parecidos entre si e se substituem com facilidade na natureza. Para representar isso, usamos as chamadas matrizes de substituição. As mais famosas se chamam PAM e BLOSUM. Elas dizem para cada par de aminoácidos quanto vale aquela troca. Guarde os nomes: PAM e BLOSUM, as matrizes de substituição de proteínas. Agora, a parte mais cobrada, os tipos de alinhamento. São 3, e a diferença entre eles é o que você precisa dominar. O primeiro é o alinhamento global. No alinhamento global, a gente alinha as 2 sequências inteiras, de ponta a ponta, do início ao fim. O algoritmo clássico do alinhamento global se chama Needleman-Wunsch. Quando usar o global? Quando as 2 sequências têm tamanho parecido,
e a gente espera que elas sejam semelhantes ao longo de toda a extensão. Por exemplo, comparar duas versões do mesmo gene em duas espécies próximas. O segundo é o alinhamento local. No alinhamento local, a gente não tenta alinhar tudo. A gente procura apenas as regiões mais parecidas dentro das sequências, os trechos de maior semelhança. O algoritmo clássico do alinhamento local se chama Smith-Waterman. Quando usar o local? Quando as sequências têm tamanhos muito diferentes ou quando a gente só quer encontrar uma região conservada, como um domínio ou um motivo dentro de uma proteína grande. Vou reforçar a diferença, porque é fácil confundir. Global alinha tudo de ponta a ponta com Needleman-Wunsch. Local alinha só os melhores trechos, com Smith-Waterman. O terceiro tipo é o alinhamento glocal. O nome já entrega, é uma mistura de global com local. No glocal, uma das sequências é alinhada inteira de forma global, enquanto a outra é tratada de forma local. Na prática, isso serve quando uma sequência está contida dentro da outra, ou quando duas sequências se sobrepõem só numa ponta. Por exemplo, quando a gente quer encontrar onde um gene pequeno se encaixa dentro de um genoma grande, ou quando a gente monta fragmentos de DNA que se sobrepõem nas extremidades. No glocal, as lacunas que ficam nas pontas não são penalizadas, justamente porque a gente não espera que a sequência menor cubra a maior inteira. E como o computador encontra o melhor alinhamento na prática? Usando uma técnica chamada programação dinâmica. A ideia da programação dinâmica é quebrar um problema grande em pedaços pequenos, resolver cada pedaço uma única vez, guardar os resultados numa tabela e reaproveitar. É por isso que tanto o Needleman-Wunsch quanto o Smith-Waterman conseguem garantir o melhor alinhamento possível. Eles preenchem uma tabela passo a passo e depois traçam o caminho de maior pontuação. Guarde o termo. Programação dinâmica é o motor por trás dos alinhamentos clássicos. Agora um tópico curto, mas muito visual e muito cobrado. A matriz de pontos. Em inglês, ela também aparece como dot plot ou dot matrix. A matriz de pontos é o jeito mais simples e mais visual de comparar duas sequências. Funciona assim. A gente coloca uma sequência no eixo horizontal deitada e a outra sequência no eixo vertical, em pé. Aí a gente forma uma grade, como um tabuleiro. Em cada quadradinho dessa grade, a gente coloca um ponto quando a letra da horizontal é igual à letra da vertical. Onde as letras são iguais, ponto. Onde são diferentes, nada. Por que isso é genial? Porque quando duas sequências são parecidas, os pontos se alinham e formam linhas diagonais. A diagonal é o padrão que o seu olho precisa aprender a reconhecer. Repita mentalmente. Na matriz de pontos, semelhança aparece como diagonal. E o mais interessante é o que cada padrão de diagonal significa. Uma diagonal principal, longa e contínua, indo de um canto ao outro, significa que as duas sequências são muito parecidas ao longo de toda a extensão. Uma diagonal que se quebra e recomeça um pouco deslocada indica uma inserção ou uma deleção. Ou seja, faltou ou sobrou um pedaço numa das sequências. Várias diagonais paralelas repetidas indicam regiões repetidas dentro das sequências, as chamadas repetições. E uma diagonal que aparece na direção contrária, perpendicular à principal, indica uma repetição invertida, como um palíndromo. Isso é muito importante em biologia, porque sequências invertidas aparecem, por exemplo, em estruturas de RNA e em sítios de ligação. Tem um detalhe técnico que vale memorizar. Para limpar o excesso de pontos, a gente usa uma janela e um critério de rigor. Em vez de marcar ponto a cada letra isolada, o programa olha um trechinho de várias letras, a janela, e só marca o ponto se houver semelhança suficiente dentro dessa janela. Isso reduz o ruído, ou seja, reduz os pontos espalhados que aparecem por acaso. Quanto maior o rigor, menos pontos aleatórios, e mais nítidas ficam as diagonais verdadeiras. Para que serve a matriz de pontos, no fim das contas? Ela é uma análise exploratória. A gente usa ela antes de fazer um alinhamento formal, só para enxergar de relance se as sequências se parecem, onde se parecem e se existem repetições ou inversões. Pense nela como o primeiro olhar.
rápido e visual, antes da análise mais pesada. Vamos consolidar o que vimos até aqui, porque essa é a metade do caminho. Primeiro, sequência biológica é texto. DNA, RNA e proteína viram cadeias de letras e, por isso, podem ser processadas por programas. Segundo, os formatos. FASTA é o formato mínimo, com cabeçalho no sinal de maior e a sequência embaixo. GenBank é o formato rico, com sequência mais anotação. Terceiro, alinhar é otimizar uma pontuação contando matches, mismatches e gaps. Semelhança sugere homologia. Quarto, e mais importante, os 3 tipos de alinhamento. Global alinha tudo de ponta a ponta, com Needleman-Wunsch. Local alinha só os melhores trechos, com Smith-Waterman. Glocal é a mistura, usada quando uma sequência está contida na outra ou quando ela se sobrepõe nas pontas, sem penalizar as lacunas das extremidades. E o motor de tudo é a programação dinâmica. Quinto, a matriz de pontos é a comparação visual. Semelhança vira diagonal. Diagonal principal é semelhança total. Diagonal quebrada é inserção ou deleção. Diagonais paralelas são repetições. Diagonal invertida é palíndromo. Respire, repita esses 5 pontos uma vez e vamos para a programação.